Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar, sua família. É o momento de celebrarmos a Jesus e exultarmos no Deus da nossa salvação. Por isso, pela eterna bondade de Deus, estamos iniciando mais um momento especial de culto coletivo. Que bom que você está aqui conosco. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço. E vamos iniciar este culto com uma palavra de oração toda especial. Oremos ao Senhor, igreja. Oremos, Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, obrigado porque o Senhor tem nos livrado, obrigado porque o Senhor tem provido as nossas necessidades. Obrigado, Senhor Deus. E nós continuamos a pedir ao Senhor que nos livre dessa enfermidade tão terrível, livre nossos irmãos, livre a nossa primeira igreja batista em Vila do Sol. Nós clamamos ao Senhor também pelas autoridades, que o Senhor possa estar instruindo elas de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, os nossos políticos da mesma forma, que o Senhor possa estar à frente, conduzindo esse país, Senhor, para que ele saia desse caos que está, Senhor, desemprego, pessoas sem o pão nosso de cada dia. E eu clamo, Senhor, que o Senhor entre com providência na vida dessas pessoas, Deus. Não permita, Senhor, que as pessoas passem fome, passem necessidade. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, como diz a Tua palavra, Senhor. Ajuda, Senhor, aqueles desempregados. Ajuda as pessoas da área da saúde que lidam diretamente com essa pandemia. Deus, que o Senhor esteja à frente, guardando cada um na sua área. Aqueles da limpeza, da ambulância, das coletas de sangue, os médicos, os enfermeiros que estão nos leitos de dor daquelas pessoas com essa enfermidade tão terrível, Senhor. Seja conosco, nós precisamos de Ti. A Tua palavra nos diz que na hora da nossa angústia, como nós estamos angustiados com essa enfermidade tão terrível, Senhor. Isso tem assolado o mundo, o Brasil, as cidades, os estados, Senhor. Deus, tenha misericórdia, aniquila esse vírus em nome de Jesus, porque nesse nome há poder, é o nome que está acima de todo nome. Senhor, tenha misericórdia da Tua igreja, abençoe o pastor na palavra, abençoe a sua família, seu filho, sua esposa, livre ele de todo mal. Agora ele vai nos trazer a palavra, que o Senhor possa abençoar o Teu servo, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Muito obrigada por tudo, perdoa nossas falhas, assim oro o Senhor em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre, amém e amém, Senhor. Amém. Vamos seguir louvando ao Senhor com o hino de número 135 do cantor cristão Louvor. Adoremos a Deus, igreja. Aleluia,
Louvado seja Deus. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor. O texto de Salmo 25, versículo de 1 a 5, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. E queridos, vamos seguir louvando a Deus com muita alegria, acompanhando agora o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. Tempos difíceis que nós estamos passando e enfrentando. Tempo de clamar ao Senhor, na certeza de que o nosso Deus nos ouve, que Ele continua no comando da nossa vida, continua dentro do nosso barco e por isso Ele não irá naufragar. Sabe por quê? Só porque o Senhor está conosco. É nessa certeza que nós vamos cantar, posso clamar. Estou a
Aleluias, glória a Deus. Que bom saber que temos um Deus grandioso, que na hora da adversidade Ele está sempre pronto a nos ajudar, nos amparar e não permitirá que o nosso barco naufrague. E é nessa certeza que nós vamos caminhar cantando que não há ferrolhos, não há portas que se fechem diante dessa voz, da voz do Todo-Poderoso que pode todas as coisas, aquele que ordena e milagres acontecem. Escudo.
Louvado seja Deus. Nós vamos orar mais uma vez agora, pedindo ao Senhor sabedoria para refletirmos no recado que Ele tem para nós a seguir. Convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Grandioso Deus e amado Pai, muito obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor já comunicou aos nossos corações, por tudo aquilo que o Senhor já fez, tem feito e sabemos que ainda fará por nós. Obrigado a Deus pelas bênçãos e pelos livramentos que às vezes nem tomamos conhecimento, mas sabemos que o Senhor tem nos guardado a cada segundo de nossas vidas. O Senhor é Deus presente, é o socorro bem presente na hora da angústia. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Nesse momento, Senhor, quando nós estaremos lendo a sua palavra, nós te suplicamos que o Senhor abra o nosso entendimento, nosso coração, os nossos ouvidos, para entendermos o recado que veio do Senhor e sermos edificados pela ministração do teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, ó Pai, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E queridos, para a reflexão desta noite, nós estaremos lendo o texto de Atos, capítulo 12, versículos de 1 a 25, estaremos refletindo nesse texto a partir do tema Quando Parece que é o Fim. Atos, capítulo 12, versículos de 1 a 25, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinze-te de calça e sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postíbulo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago, aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para a Galiléia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem.
No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Quando parece que é o fim. O livro de Atos mostra a saga da Igreja de Cristo caminhando no poder do Espírito Santo, rompendo barreiras, avançando contra as portas do inferno e sendo instrumento de Deus para a proclamação das boas novas de salvação. No capítulo 12 de Atos, encontramos Herodes passando ao fio da espada o apóstolo Tiago e encerrando na prisão o apóstolo Pedro. É um momento delicado na vida desses apóstolos. A cidade de Jerusalém estava agitada. A oposição à igreja cristã crescia vertiginosamente. Pedro foi entregue a uma escolta de 16 soldados e sua morte parecia inevitável. Nesse momento, a igreja não apelou para os expedientes humanos, mas reuniu-se para clamar ao Senhor. Nós destacamos nesse texto 3 lições importantes para nós, a Igreja de Cristo, hoje. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos entender com esse texto que Deus vê as nossas tribulações. Deus está no controle da situação, mesmo quando nós perdemos esse controle. Tiago estava morto, Pedro estava preso e a igreja estava acuada. Herodes parecia um inimigo irresistível. A situação ameaçava irremediavelmente a igreja. O inimigo parecia estar no controle da situação para neutralizar e até mesmo destruir a igreja. Mas como o próprio Pedro escreveu mais tarde, lá em 1 Pedro 3, no versículo 12, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E no tempo certo, da maneira certa, o braço do Onipotente prevalece sobre a fúria do inimigo, libertando o seu povo. Deus ainda vê as nossas tribulações, irmãos. Ele vê os nossos vales, nossas noites escuras, nossas lágrimas grossas, nosso choro doído, nossos temores profundos. Ele é o Deus presente, que jamais desampara aqueles que neles esperam. Nós vemos também nesse texto que Pedro foi enviado por Jesus a pregar o Evangelho. Foi uma missão dada por Jesus e ao cumprir essa missão que lhe foi dada, ele acaba em uma prisão. Como entender isso, irmãos? Porque Deus permite que sejamos apanhados de surpresa por situações adversas. Porque às vezes somos empurrados para o epicentro da crise. Porque acidentes trágicos, perdas dolorosas e doenças terríveis acometem aqueles que estão sendo fiéis e fazendo a vontade de Deus. Nos perguntamos isso muitas vezes porque é mais fácil entender que a obediência só vai nos levar a lugares bonitos e não a fornalha de fogo, a cova de leões. É mais fácil aceitar que a obediência nos livra do adversário e não que nos leva ao combate com ele. Mas a presença de problemas, irmãos, não significa que estamos fora do propósito de Deus, nem que Deus esteja indiferente à nossa dor. Os irmãos se lembram de Davi, da sua história? Quanta luta, meu Deus! Mas todas elas o prepararam para algo maior. O urso veio e preparou Davi para o leão. O leão veio e preparou Davi para Golias. Golias veio e preparou Davi para Saul. Saul veio e por fim preparou Davi para o trono. Deus permite as situações aparentemente impossíveis em nossas vidas para nos levar a lugares maiores. Quando nós chegamos ao nosso limite, Deus chega com a sua providência. O limite de Moisés era o mar, Deus abriu. O limite de Abraão era a morte de Isaac, Deus proveu o cordeiro. O limite de Ana era a esterilidade, Deus lhe deu um filho. O limite de Pedro era aquela cela, Deus o tirou de lá. Em Isaías 43, de 1 a 4, Deus diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Você crê que é precioso aos olhos de Deus? Então não diga a Deus o tamanho dos seus limites, dos seus problemas.
Diga aos seus limites e problemas o tamanho do seu Deus e vamos viver de superação, queridos, pois Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Só que Deus, ele tem os seus próprios meios de agir e muitas vezes a adversidade faz parte disso. Um exemplo, Jesus ressuscitou, voltou ao céu e mandou os cristãos levarem o evangelho até os confins da terra. O tempo foi passando e isso estava demorando muito para acontecer. Então veio a tribulação, veio a perseguição de Roma sobre os cristãos. E esses perderam casas, bens, foram dispersos para diversas regiões e países estrangeiros. E ali onde eles iam chegando, esses crentes dispersos passaram a pregar o evangelho, abriram igrejas e por fim o propósito de Deus foi sendo cumprido. Deus nunca desperdiça o sofrimento, irmãos. Deus sempre tem um propósito em nossa adversidade. Hoje nós estamos vivendo essa pandemia tão incômoda, tão difícil. Entre outras coisas, Deus tem me ensinado a enxergar esse momento da seguinte forma. Os tempos passam, irmãos, as coisas mudam, as novidades surgem e elas podem ser vistas de duas formas. Os pessimistas as verão como problemas, mas os visionários verão como oportunidades. De um tempo para cá, nossa geração entrou na era da tecnologia. Os smartphones se tornaram uma janela para o mundo. As redes sociais explodiram, dominaram a atenção dos adolescentes, jovens, adultos, idosos. As grandes empresas notaram isso, viram a grande oportunidade de alavancar seus produtos e terem lucros astronômicos. Os artistas e pequenos empresários fizeram o mesmo. Todo tipo de conteúdo circulava nas redes sociais e não demorou para que coisas profanas, que promovem a incredulidade, a maldade, até blasfemam a Deus, também ganhasse o seu espaço nessas redes sociais. No entanto, a igreja portadora da melhor notícia que o mundo pode ouvir, as boas novas de salvação em Cristo Jesus, em sua grande parte virou as costas para essa oportunidade. Para essas redes de comunicação bem-sucedida, onde todos podem falar e o alcance da informação é massivo, onde estão ouvindo adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas afastadas do Evangelho, pessoas que nunca tiveram um encontro com Deus, pessoas que estão passando por vales escuros, estão sedentas da palavra de Deus. Muitos crentes, inclusive, viam até pouco tempo atrás celular, internet e redes sociais como coisas do diabo. Entramos na era digital e demoramos muito para atentar para a grande oportunidade que isso representa a proclamação do Evangelho. Então veio a pandemia com isolamentos sociais necessários. Surgiram decretos que limitaram o funcionamento habitual da igreja. E pouco mais de um ano para cá, a presença da igreja, que até então era tão tímida nas redes sociais, passou a ser mais expressiva. Essa oportunidade até então negligenciada passou a ser melhor aproveitada. Ainda é tudo muito novo, estamos em aprendizado, mas a igreja está se especializando no uso das redes sociais, sua voz está sendo ampliada a esse público. Corais, ministérios com crianças, escola bíblica dominical, pregadores da palavra estão se reinventando e levando sua mensagem com eloquência cada vez maior aos diversos públicos que necessitam ouvir a palavra de Deus, estão de ouvidos abertos nesse espaço. A pandemia vai passar, irmãos. A pandemia vai passar, mas o legado da igreja presente nas redes sociais, no mundo digital, permanecerá e será cada dia mais eficiente. Deus está preparando a sua igreja para o futuro. Nossas lutas sempre têm um propósito. Deus está nos trazendo um tempo de aperfeiçoamento necessário, um tempo de aprendizado, e nós precisamos aprender com esse momento, não apenas lamentar por estar passando por ele. Em segundo lugar, Deus ouve nossas orações. Se tem uma coisa que esse texto nos ensina é que Deus ouve nossas orações. A situação parecia insustentável.
Pedro seria levado depois da festa da Páscoa à morte, mas havia a oração da igreja em seu favor. Quando a igreja ora, o céu se move. Quando a igreja ora, as estratégias do inimigo são desbaratadas. Quando a igreja ora, as portas da prisão são abertas e os servos de Deus são libertos. Pedro está preso, mas está confiante. Ele dorme, como vemos nos versículos 5 e 6. A prisão é de segurança máxima. Pedro está com cadeias nas mãos. 12 homens fortemente armados garantem que não haverá fuga. Fizeram todo o esforço para garantir que não acontecesse o mesmo que aconteceu no túmulo de Jesus. Nenhum poder humano poderia reverter aquela situação, então Deus usa um meio extraordinário. Envia um anjo à prisão e este acorda Pedro, quebra suas cadeias e o tira do cárcere. O portão de ferro trancado com grossas correntes é aberto automaticamente e Pedro se vê livre das mãos do seu inimigo, porque os ouvidos de Deus estão abertos às súplicas do seu povo. Ninguém detém os passos de uma igreja que ora, irmãos. Nenhum poder na terra pode prevalecer sobre uma igreja que experimenta o poder de Deus através da oração. Deus é soberano e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas sendo Ele soberano, escolheu agir em resposta às orações do seu povo. Orar é conectar o altar com o trono, é conectar a fraqueza humana à onipotência divina. Orar é falar com aquele que está entronizado acima dos querubins e governa o universo. Não há nenhuma força mais poderosa na terra do que a oração, pois a palavra de Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Pela oração, irmãos, situações humanamente irremediáveis acontecem. Ana orou ao Senhor e tornou-se alegre mãe de filho, apesar de ser estéril. Deus derrotou o poderoso exército da Síria em resposta às orações do rei Ezequias. Esse mesmo rei foi curado de uma enfermidade mortal em resposta ao seu clamor e às suas lágrimas. A oração aciona o braço do Onipotente. A igreja precisa estar unida em oração. Pela oração, irmãos, as muito ricas bênçãos e preciosas promessas de Deus são apropriadas pelo seu povo. Tiago escreveu: nada tendes porque ainda não pedis. Jesus ensinou: pedi e dá-se-vos-á, porque todo o que pede recebe. Bênçãos são retidas quando as orações não sobem ao trono da graça, mas promessas são cumpridas quando o povo de Deus ergue a sua voz aos céus. Pela oração, enfermos são curados. Portanto, devemos orar pelos enfermos, irmãos. Devemos orar pelos enfermos. Deus cura com os meios, sem os meios e apesar dos meios. Ele cura segundo o seu propósito e a sua soberana vontade. Quando ele deixa de curar, é de igual modo para mostrar como seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porém, jamais devemos nos calar a nossa voz diante do sofrimento. Seja nosso ou dos nossos irmãos, devemos clamar ao Senhor. Deus é poderoso para reverter a situação mais adversa. Ele pode transformar o choro em alegria, desespero em esperança, cheiro de morte em aroma de vida. Por isso a igreja deve clamar. Pela oração, irmãos, a igreja é fortalecida com poder para testemunhar. A igreja avança mais rápido e com mais vigor quando caminha de joelhos. É quando nos prostramos diante de Deus que podemos nos levantar diante dos homens. Não há pregação poderosa sem que primeiro os joelhos se dobrem. Precisamos falar com Deus antes de falar aos homens. Pela oração, a igreja transforma ameaças do mundo em ousadia para testemunhar. A perseguição jamais enfraqueceu a igreja, irmãos. Nosso maior problema não é a presença do adversário, mas a ausência de Deus. Quando nós nos afastamos dele. Porque quando nós nos apegamos a Deus, o inimigo se afasta de nós. Em terceiro e último lugar, Deus lida com os nossos inimigos. Com certeza Deus está nos ensinando isso com esse texto. Deus lida com os nossos inimigos. Pedro conclui lá em 1 Pedro 3, versículo 12, dizendo: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Os guardas romanos estavam encarregados de Pedro e foram mortos em seu lugar, porque maior foi o poder de Deus do que o dos guardas para guardá-lo no cárcere.
e foram mortos por ordem de Herodes. O justo, irmãos, é liberto da angústia, o perverso recebe o castigo em seu lugar. É o que diz em Provérbios 11, versículo 8. Herodes estava no auge da sua força e poder. O povo aplaudia e gritava publicamente, considerando-o como Deus. Mas assim como diz o nosso texto, por não ter dado glória a Deus, foi fulminado pelo Eterno e comido de vermes expirou. Em vez de Pedro ser morto pelo rei Herodes, o rei é que foi morto pelo Deus de Pedro. Talvez o mesmo anjo que o livrou da prisão tenha ferido mortalmente Herodes. A realidade da ira de Deus faz parte da mensagem bíblica, tanto quanto a sua graça. Assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã para com seu povo, também a sua ira se renova todas as manhãs contra os seus adversários, contra os adversários de sua igreja. A ira de Deus, irmãos, é sua justiça reagindo contra a injustiça. É melhor ser alvo da graça de Deus do que ser alvo da sua ira. É porque Deus nos ama que enviou seu Filho a este mundo, para então satisfazer a sua justiça e nos justificar, nos livrando assim da ira eterna. O desejo de Deus é salvar a todos, embora nem todos queiram ser salvos. Queridos, assim como nos ensina esse texto, Deus ainda vê as tribulações do seu povo, ouve as suas orações e lida com os seus inimigos. Quando nos sentirmos encurralados por temores avassaladores, circunstâncias adversas, inimigos implacáveis, é hora de confiarmos que Deus está no controle e nos conduzirá em triunfo. E assim precisamos clamar ao Senhor, descansar em seu poder, sabendo que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. A nossa história, irmãos, está guardada nas mãos de Deus. E por Deus seremos conduzidos em triunfo até a eternidade. Que com essa verdade Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza durante toda essa semana. Amém.